meus queridos, a paz do Senhor para todos vocês. Hoje estou de frente aqui com o nosso reverendo Júnior, com um tema bastante importante. Vamos falar aqui sobre o sentido verdadeiro da Páscoa. Será que você sabe o que é o verdadeiro sentido? Será que é essa Páscoa atual mesmo, que representa todo esse evento? Está conosco aqui, de frente, nosso pastor Júnior. Tudo bem, pastor Júnior? Tudo bem, meu querido. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todas vocês que vão estar assistindo esse vídeo. Espero que a gente possa tirar a dúvida de algumas pessoas que queiram saber o verdadeiro sentido da Páscoa. E é uma satisfação ter ele aqui no nosso canal do YouTube. Então não fique disperso, por favor, dê um like aqui e se inscreva. Arthur Félix Cabo PR. Siga-nos no Instagram, né? E no Facebook também. Arthur Daiane, os dois, ok? Então, pastor Júnior, o que é a Páscoa atual, de fato? A Páscoa atual, ela tem um sentido comercial e mitológico, porque os elementos apresentados hoje nessa Páscoa atual, ela não tem nenhum sentido com os elementos biblicamente falando. Então a gente temos aí uma Páscoa comercial com elementos, vamos dizer assim, pagãos, que foram introduzidos, que aquecem o comércio de uma forma geral, né? Os dias que ela é comemorada. Até porque também há uma grande discussão sobre a questão até mesmo da data. Algumas ramificações, elas seguem a questão do calendário juliano e outro gregoriano. Então, é incerta a questão da data que é se comemorada até mesmo essa Páscoa. Para a gente entender um pouco qual é o verdadeiro sentido daquilo que estamos falando, pastor Júnior, o que é de fato a representação do nome Páscoa? A Páscoa, ela teve por origem, se a gente formos pegar os relatos bíblicos, antes da saída do povo hebreu em Êxodo, quando ela foi instituída. Antes que o primogênito viesse, a praga do primogênito, da morte do primogênito, ela foi instituída ali em Êxodo. Depois a Páscoa passou a ser uma comemoração anualmente dada ao povo judeu, que tinha por consciência a saída da libertação da escravidão do Egito. Sim. Então, automaticamente, a Páscoa ela representa isso para o judeu. Já para o cristão, ela tem um sentido diferente, porque dos elementos da Páscoa, Jesus institui a nossa Páscoa cristã. Então, a Páscoa cristã ela tem um sentido diferenciado da Páscoa até mesmo judaica. Porque para nós cristãos, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Pronto. Então, qual a palavra que temos que definir pelo primeiro tópico que o senhor falou, quando o povo saiu do Egito? A representação para aquele povo, a Páscoa foi o quê? A libertação da escravidão do Egito. Então podemos dizer que a Páscoa de antigamente representava a libertação. Pastor Júnior, quais são os elementos que é comemorativo da Páscoa nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o que se destaca, os elementos são o ovo, o tal ovo de chocolate, o ovo da Páscoa, é isso aqui, gente. E o coelho, né? Se a gente formos ver esses dois elementos que se destacam, esses dois elementos ele vêm de uma mitologia nórdica, germânica, a qual tinha por deusa uma deusa chamada Ostara, que era a deusa da fertilidade, a deusa lua, e também essa deusa ela era conhecida ou simbolizada por um coelho. Então automaticamente vem tem essa origem, e era natural, ela também era conhecida como a deusa da primavera, e na primavera era natural pegar ovos e desenhar esses ovos com símbolos do paganismo
e se comemorava a fertilidade da deusa Lua, que é Ostara, e o deus Sol. Então daí é que se surge essa ideia. Até porque, se a gente formos olhar biblicamente falando, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 7, vai mostrar que o coelho era um animal considerado imundo. E jamais os judeus ia introduzir um animal imundo na comemoração de um rito cristão. Agora eu quero tirar a dúvida aí desse povo que já está na cabeça. Será que é pecado, pastor, comemorar essa Páscoa, ser participante desses elementos, comprando ovos da Páscoa, fazendo todo o rito, como uma comemoração anual? Se a gente levar para uma questão de crença, de devoção, eu poderia dizer que seria pecado, porque você estaria automaticamente venerando ou devotando a uma ideia totalmente pagã ou mitológica. Mas quando você naturalmente participa, porque seria impossível a gente não viver esse movimento de festa, vamos dizer assim, e participar desse movimento, mas como um sentido normal e natural, não há pecado nisso. No caso, é uma questão de consciência. Consciência, você ter a certeza de que aquilo que você está vivenciando não tem nada de cristão. É um mero momento. É um momento que colocar como rito. Pastor Júnior aí está afirmando que está tranquilo. A questão que isso não pode, na verdade, deixar abalar a sua fé, né, que está totalmente em Cristo. É isso, pastor? Tudo isso que o senhor falou, o lado obscuro, o senhor já trouxe aqui o conhecimento sobre onde surgiu esse movimento e o que podemos extrair de tudo isso. Olha, a gente temos que entender o seguinte: a Páscoa, como eu já falei antes, ela foi instituída em Êxodo, antes da morte do primogênito, e representa para o povo judeu a saída, a libertação da escravidão do povo de Israel do Egito. Quando a gente estamos num período do surgimento do Messias, a gente temos a ideia ali centralizada de uma nova Páscoa. Jesus pega, numa época de Páscoa, ele pega dois elementos básicos daquela época, daquele momento, o vinho e o elemento pão, e diz a seus discípulos: esse é meu corpo e esse é meu sangue, o sangue derramado por vós e o corpo que será mortificado por vós. Ali Jesus vai instituir a nossa Páscoa, e essa Páscoa ela tem um sentido agora da libertação do cristão da algema do pecado. É como se fosse, na verdade, um reflexo de uma simbologia. O que aconteceu no passado? No passado, Cristo usa esses elementos do passado, aonde o povo é liberto da escravidão do Egito, e agora nós somos portados para esse novo pacto, aonde a gente comemoramos essa Páscoa nesse sentido de Jesus ser o nosso libertador do pecado. Até porém, quando se trata até desse caso da libertação, a gente lembra de Moisés. Isso. Deus levantou Moisés para ser um libertador. Então tudo surge numa transfiguração do que aconteceu no passado. Por isso que diz que o Velho Testamento, ele é o Novo Testamento, ele é o reflexo do Antigo. Isso. São sombras cumpridas em Cristo. E aqui o pastor Júnior, ele já falou, mas a gente vai frisar para o povo aí do canal, para entender bem direitinho, os elementos da Páscoa cristã. Não pagã, a Páscoa cristã. Olha, veja só. A Páscoa judaica, ela tinha alguns elementos. Por exemplo, o pão sem fermento, tinha o cordeiro, a ervas amargas e vinho. A Páscoa cristã, que vamos dizer
instituída por Cristo, os dois elementos centrais são o vinho e é o pão. Então não tem nada a ver com o que se tem hoje do coelho e do ovo que entrou aí sem nenhum sentido cristão. Deixa eu só aprofundar aqui, até para tirar uma dúvida de alguém. Será que o pão de antigamente era igual nos dias de hoje, pastor? Não. Como assim o pão? O pão era sem fermento, né? Que era celebrado a Páscoa judaica, sem fermento, que não poderia ter fermento, porque fermento representava o pecado, então aquela coisa toda. E azeva amarga para mostrar o período de amargura que o povo de Israel passou no Egito, para ele lembrar de quão ruim era essa questão. Veio a questão da introdução da erva amarga. O cordeiro, a qual o sangue foi aspergido na porta dos umbrais, para que o anjo da morte não entrasse para matar os primogênitos do povo de Israel. Só assim a praga atingiu os filhos do Egito, vamos dizer assim. É isso aí. Agradecemos a sua compreensão. Estudo maravilhoso aqui com o nosso reverendo Júnior, trazendo o verdadeiro sentido da Páscoa, com muita ilustração, com muita eficiência, e desde já te agradeço, pastor. E o pastor ele vai concluir dando uma mensagem de incentivação sobre o sentido da Páscoa. Pastor Júnior. Vamos aí comemorar essa consciência dessa Páscoa, de que Jesus é a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascual, que morreu, ressuscitou e que nos trouxe a libertação da escravidão do pecado, porque antes nós éramos escravos do pecado. Hoje somos livres do pecado, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, dado assim a ideia central de que Ele é o nosso Cordeiro Pascual, nosso Cordeiro Libertador. Jesus é a nossa libertação, aquele que morreu para nos perdoar, para nos libertar e trazer a paz, a quietude de mente e de coração para aqueles que estão aflitos. Acredite, esse Cordeiro ele está vivo, ele reina para todo sempre, e ele é aquele que traz a paz mediante o seu sacrifício. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter essa ideia centralizada de que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Que Deus abençoe. Agradeço mais uma vez a sua compreensão. Não esqueça de dar o likezinho, sinal aí do joinha, e se inscrever no canal e também compartilhar, para que esse trabalho ele chegue também ao conhecimento de outras pessoas. Que Deus continue nos abençoando, não somente hoje, mas eternamente. Que o Senhor nos abençoe.